vocês que estavam sendo expulsos da terra, né? E o cara que foi fazer a ligação entre o PCB e os revoltosos lá era o João Saldanha. Foi um técnico aí do Botafogo, foi técnico da seleção brasileira. Famoso no futebol brasileiro. Estava lá conspirando. Era Botafogo. Você lembra do João Saldanha? Ele foi o cara que abriu quando o João Saldanha? 93, 94, né, na Copa de 94. Nós só temos uma estrela. Pode passar. Essa é a guerra dos perdidos. A história dessa guerra é muito interessante. Talvez foi o início de fazer esse caderno. Eu estava fazendo matéria sobre a guerrilha do Araguaia, que foi um conflito do PCdoB no Pará. Aí eu soube que tinha umas pessoas em Brasília, uns camponeses em Brasília, para dar depoimento sobre a guerrilha do PCdoB, que é uma guerrilha formada por estudantes, né, universitários, que foram para a selva no início dos anos 70 fazer uma guerrilha. Aí eu fui conversar com um camponês, aí ele falou assim, eu estou chateado. Eu falei, por quê? Porque me chamaram aqui para falar sobre a guerrilha, eu comecei a falar sobre a nossa guerrilha dos perdidos, e eles falaram para eu não dispersar, que era para eu contar sobre a guerrilha do PCdoB. Eu falei, que guerrilha é essa? Não, depois da guerrilha do PCdoB, que é conhecida e tal, a gente fez uma revoltazinha lá e tal, porque os caras queriam tirar a gente da terra. Então a gente fez uma. Aí ficou legal. Eu fui interessado nessa história dele e surgiu. Essa senhora aí, ela foi violentada, deu um depoimento fantástico. É a história dela, ele deu depoimento dela. Dona Edna. Vale a pena ver esse depoimento. Teve uma técnica foi realizada na igreja, até voltar, né? Foi a levanta um pouquinho esse depoimento dela aí. Não só, eu sei que vocês podem ler depois. Olha só, olha só o depoimento dessa mulher. Eles me derrubaram, eu corri para o mato, os policiais militares foram atrás. Quando cheguei à minha casa, não tinha mais nada, só corpos mortos, livros destruídos. Ela era uma professora. Fui para a beira do rio com um sobrinho, Paulo, de 3 anos. Andamos a cavalo até Santa Luzia, perdidos, distante 8 quilômetros. Lá me derrubaram do cavalo e me empurraram com aquela arma com faca na ponta. Seguraram o menino, só me chamavam de terrorista, me amarraram. Vi outros policiais tirarem as roupas da minha amiga Helena. Amarraram o marido dela, o Antônio, no cabresto de um jegue. O Antônio virou as costas, a mulher dele pedindo socorro. Foi violentado. Eu disse para um policial que preferia morrer a sofrer aquilo. Uma mulher não tem força para enfrentar um homem, respondeu. Eu disse, para homem não, para covarde. Vocês não respeitam a farda do governo. Olha só que legal, né? Quer dizer, ela está falando para o policial que ainda ela acredita no Estado, ela acredita ainda no governo, né? Mas não acredita naquele homem que está ali. Vocês não respeitam a farda do governo. Fui violentada também. Depois, com o saco na cabeça e mãos para trás, fui levada para Marabá, onde fiquei 15 dias. Escarravam na comida e me davam para comer. Eu queria morrer logo. Aí é aquela coisa do Lídio, né? Uma frase mais importante de algo em cima. Eu queria morrer logo. O capitão Cleto disse que eu não podia morrer ainda. Tinha de conversar com eles. Me levaram presa para Belém. Passei 85 dias no total na prisão. Imagino que aqueles homens não eram policiais, eram pistoleiros de farda. Só diziam que éramos o resto dos terroristas. Sou de Passos Bons, Maranhão. Tenho 46 anos de Pará. Só estou viva porque fiquei calada. Quem mata, eu não sei. Tenha cuidado nessa pesquisa. Ela está falando para a gente. Na prisão, inventava histórias. Era pecado mentir, mas não tinha outro jeito para sofrer menos. Não tinha jeito de morrer logo. João viu que não foi o meu querer. João era o marido dela na época. Não existe um texto sem personagem, um teatro sem personagem. Eu evito contar sobre os outros, mas tenho de contar essa história, a história que é minha. Por mais simples que seja a pessoa, ela tem uma noção de memória, né, de história. Eles se separaram, ela se separou do João porque ela ficou grávida na prisão e foi violentada, e hoje ela tem uma filha desse período, e ainda hoje ela sofre muito pela relação dele com ela, então uma relação muito mal resolvida. E essa é a casa A filha dela é filha de estupro.
destrutor. Então, se aquela foto que tá atrás dela ali, o que mesmo? Não é a filha dela? É, onde? Cresce aí, por favor. É a filha, não sei se ela... Essa foto o Celso fez, ele fez da pista, né, Celso? Tá aproximando. Porque na frente da galera era uma pista, uma estrada ali. Ela mora na beira de uma BR. Olha o telhado da casa, falha. E a carteira de identidade dela, identidade não, de trabalho, é arriscada ainda hoje. Ela não conseguiu resolver ainda hoje o problema cancelado. Como é? Folga tempo. Doido a gente estar na frente dessa. Deixa eu contar um pouquinho que aí você contestar. Essa história é uma história que é muito interessante. Tinha uma comunidade de poceiros ali que estava sendo expulsa por uma empresa que chegou na região. As histórias são sempre assim, você tem várias pessoas ali ocupando terras ali, sem título, sem nada. Aí chega um grupo mais forte, bota os jagunços para expulsar todo mundo que está ali. E esse povo começou a ser expulso dessas terras por uma empresa de São Paulo que chegou com seus homens armados. E um dia apareceu nessa região um pistoleiro que tinha matado um cara em outra região e estava fugindo. Aí o povo lá, o povo coqueiro, falou assim, pô, esse é o cara que a gente precisa para liderar a gente, esse pistoleiro aí, tá? Porque não tem conversa, tem que ser papo. Então aí o cara chegou e falou assim, não, mas eu sou pistoleiro, eu só sou contratado, pobre do contrato pistoleiro. Aí, não, mas a gente precisa do seu trabalho. Ah, então tá, eu vou ser o gatilheiro. Gatilheiro para eles é o pistoleiro de gente pobre. E a gente precisava localizar pessoas que conviveram com o gatilheiro, com o time. E soube que tinha um irmão dele que morava na região. A gente foi atrás do irmão dele. Conta a história do que foi. Bom, aí a gente... Vamos lá, como é que era o lugar que ele morava? Vila do Moça. A gente chegou na Vila do Moça e pensa o que é o fim do mundo, assim, é realmente o final da linha. Aí a gente lembra que nós aguardamos, porque ele não estava, ele tinha ido para a cidade, parece que tinha quebrado um ônibus, né, e não voltava. Até que a gente ficou lá até início da madrugada esperando o irmão dele, né, porque esse senhor aí é irmão dele, o gatilheiro Quintino. Aí até que chegou uma hora que a gente desistiu, não tinha mais como ficar lá, porque realmente tinha uma conclusão de que ele não voltaria porque o ônibus tinha quebrado. Aí a gente está indo embora com uma estrada de terra completamente esburacada, até que a gente dá de frente com um tal ônibus. Imaginamos que ele estaria lá dentro. A gente abaixou o vidro e perguntamos, como é que é o nome dele? Perguntamos o nome dele, pelo ônibus mesmo. Aí do que a gente falou o nome dele, ele colocou a cabeça para fora, assim, exatamente como ele está rico, com esse chapéu, essa coisa toda, estou aqui. Aí a gente falou meia dúzia de palavras para ele e voltamos, pegamos o carro, dando meia volta e voltamos para a casa dele. Aí aquela conversa toda de novo, o Leonense conversando com ele, aquele papo todo super interessante. E eu na minha cabeça tinha assim, como o conflito era chamado, como o conflito era conhecido como o conflito do gatilheiro Quintino, eu tinha por objetivo fazer essa foto com uma arma na mão. É assim, uma coisa que eu tinha, pelo que é a história, pelo nome da guerra, né? É um tipo de foto cruzado, né? Eu tinha por objetivo assim, eu precisava fazer uma foto dele, era a minha ideia, com a arma na mão. Aí depois assim, eu comecei a fazer a foto dele sem a arma, até que eu com muito jeito ali, fui perguntar para ele, né? Eu falei, seu Raimundo, agora eu precisava fazer uma fotografia do senhor, porque ele já tinha falado que tinha arma, aquela coisa toda. Eu precisava fazer uma foto do senhor com uma arma, assim, super receoso de falar para ele. Ele não pensou duas vezes, ele falou para a mulher, sei lá, fulana, pega a minha arma lá que eu preciso fazer uma fotografia aqui. Então assim, era tão natural dele essa coisa de estar com a arma, então assim, eu costurei toda a coisa para chegar nessa foto, achando que ia ser uma coisa super delicada de pedir para ele, né, uma arma na mão, uma coisa forte, uma imagem forte. Mas ele não teve receio algum, já chamou a mulher, pediu a arma. E a única coisa que eu pedi foi não só descarrega, se vocês pararem. Melhor, né? Então, o corpo está descarregado para não ter.
assim, Esse não é um pistoleiro. esse é o irmão dele. Não, mas ele é da família. Sim, mas por mais que seja, assim, a arma na mão é uma coisa muito forte, né? Então a gente sempre tem receio. Mas essas pessoas do interior, assim, que vivem os prédios dessas guerras, já tem isso meio que desvinculado. Ter arma pra eles já Não, essa só tese confirmou, realmente. Não tive receio nenhum. Essa a guerra mais recente, ela ocorreu em 87. O garimpeiro, o governo tinha fechado Serra Pelada. Os garimpeiros bloquearam uma estrada de ferro e ficaram em cima da ponte ali pedindo que o governo liberasse o garimpo. O governo foi e mandou a polícia cercou os garimpeiros dos dois lados da ponte e ele atirou em todo mundo e muitos se jogaram pelos relatos, muitos se jogaram no rio. Se fala, é uma guerra complicada, porque alguns falam em 100 mortes, mas nós só conseguimos o registro de 9, que é um número elevado. O mais incrível é que na mesma região, em 96, ocorreu a mesma coisa, uma guerra parecida, que foi a Eldorado e Carajás. A polícia também cercou os caras dos dois lados. Então, no Brasil, a barbárie, ela é repetida assim, se repete muito essa barbárie. A gente está falando de 87, né? Só falando um pouco da imagem, você percebe que esse senhor tem a sequela do conflito, que é o olho dele, né? Foi uma bala de borracha que foi. Não, uma bala mesmo. E aí aquela coisa do contexto de novo. O difícil foi produzir essa fotografia no local, esse aí é exatamente o local onde aconteceu o conflito. Então, tirar um senhor desse de casa para levá-lo até lá, essa coisa toda. E sempre aquilo que eu volto a falar, que é tentar colocar no contexto da história. Só uma coisa importante é o seguinte, que esse tipo de trabalho é um trabalho de reconstituição histórica. Essas imagens são retratos. Você não está fazendo fotos factuais, mesmo que a guerra já ocorreu. Então, são fotos posadas, né, são produzidas. Eu acho que é mais desafiador até. Para tentar mostrar o que ficou dessas guerras. Né? E esse é o grande drama de um trabalho como esse, porque você não tem imagens de uma guerra. Como você vai fazer um trabalho sobre guerra se essas guerras já ocorreram? Né? Daí o grande desafio era esse. muita gente que nem queria falar, né? Com 80 e poucos anos já. De jeito